A paz do Senhor, a paz seja convosco, para quem entende essa linguagem. Bom, meus queridos irmãos, essa gravação que eu vou fazer agora, ela é uma gravação direta, se eu não errar, ela vai ser publicada direto. Se eu errar, eu vou ter que refazer, porque eu não vou editar. É uma preocupação que eu tenho com respeito a algumas pessoas que pregam nas igrejas, até lideranças, que pregam nas igrejas que pessoa que tem casamentos frustrados não pode casar mais nunca dentro da igreja. Ainda hoje tem pessoas com esse, vou dizer mais claro, laconismo, ou seja, com um vocabulário muito curto dentro da, da palavra de Deus. Eles estão com um vocabulário muito curto. Eles só estão enxergando só forma de condenar. Ou seja, fica bem claro, eles deixam claro que a salvação é só para quem está com o casamento bem. Se a pessoa foi frustrado, não pode mais casar mais nunca. Ou seja, é uma carga para as costas deles. Só quem está casado é que é contra o casamento. Vamos ler aqui a parte das Escrituras, porque eu tenho visto gente querendo provar dentro da Bíblia e condenar, criar um juiz ainda em vida para pessoas e condenar e reprovar literalmente para pessoas que teve casamento frustrado, que não pode casar mais nunca. Eles ignoram os termos, as exceções, ou seja, pelo que as pessoas expressam, essas lideranças expressam, eles estão simplesmente ignorando a graça em massa, a parte da advocacia que absolve e aproveita só a parte do advogado de acusação. Eles ignoram os termos, o significado dos termos, que usa o sinônimo de exceção, pode ser talvez, ou talvez não, pode que seja, a menos que seja, tá? Eles ignoram todos esses termos. E vamos ler parte das Escrituras, que é um ponto onde eles fazem essa salada, essa bagunça e esse juiz para as pessoas. Na minha Bíblia, é no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus estava falando a respeito do adultério e a respeito do divórcio. Vamos direto para a respeito do divórcio. Nós vamos citar a parte do direito do divórcio. Aqui está no capítulo 5 de Mateus, verso 31. Aqui diz o seguinte: Foi dito aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Em outras Bíblias você vai chamar certidão. Aqui está certidão. Eu falei carta que eu falei em outra introdução. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher. Aí vamos começar agora o trabalho da ciência. Aqui tem um termo chamado exceto. Entendeu? Um termo aqui chamado exceto. Entendeu? Exceto. Tá aqui, ó. Exceto por imoralidade sexual. Faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Pois é. As pessoas que condenam os que tiveram o casamento frustrado e eles batem o pé firme de que não pode mais casar de jeito nenhum, tem que, se quiser ir para o céu,
tem que ficar solteiro pro resto da vida, não pode mais arrumar nenhum cônjuge, mas não pode mais casar, tá condenado o casamento, tem que ficar solteiro pro resto da vida. Ou seja, se uma moça e um rapaz na igreja casar com 18 anos e ela tiver com 20 anos de idade e frustrar o casamento, ela terá que ficar para sempre, amém, sem casar, na filosofia deles, nas aplicações, na forma que eles entendem e aplica o juiz. Ou seja, isso aí eles já deixam definido de que eles não estão vivendo a graça. Eu vou mostrar aqui em média de umas 15 expressões, incluindo as de Jesus e dos apóstolos, que abre a exceção que quem é divorciado pode casar de novo e nenhum deles irão para o inferno. Serão salvos, serão perdoados, regenerados e santificados, lavados e irão para o céu sim. Vou mostrar aqui. Por quê? Primeiro de tudo, eu preciso de deixar bem claro e definido. Só quem é casado e que o casamento está bem é que é contra o divorciado recasar de novo. Somente quem é casado. Nem o solteiro é contra o divorciado casar. Mas os casados que estão com casamento bom, deles são contra até outros jovens casar, que inclusive até atrapalham casamento de jovens, porque eles estão casados e portanto, eles têm uma filosofia que o casamento deles nunca irá frustrar, tá? O casamento está bem e eles nunca irão frustrar, e então que os outros sejam condenados e que sofram as consequências porque o casamento foi frustrado. Então, só quem é casado que é contra o divórcio. Essa aí é uma realidade e é o que vive na prática. Agora vamos com respeito ao termo exceto. Exceto com X-C-E-T-O. Exceto. Os sinônimos desta expressão, desse termo, significa a menos, você pode achar ele de outra forma, a menos que seja. Em outra parte está dizendo a não ser, e outro sinônimo também poderá dizer com exceção. Quando Jesus diz aqui, exceto, quando essa expressão diz exceto por imoralidade sexual, faz com que, se ela casar, comete adultério. E quem casar com ela comete adultério. Ou seja, Jesus, nesse termo aqui, em outras traduções, eu achei assim, a não ser mesmo, a não ser caso de imoralidade, prostituição, infidelidade. Está escrito assim, qualquer que casar com ela, com o divorciado, com a mulher divorciada, a não ser por causa de prostituição, qualquer que divorciar, a não ser por causa de prostituição, a não ser, exceto, a não ser, com exceção aos casamentos que houve infidelidade ou prostituição, faz com que, se casar de novo, comete adultério. Ou seja, Jesus está falando de que, está deixando claro que o casamento que é o adultério é quando é um casamento pacífico, ou aliás, um divórcio pacífico. É quando você está achando a mulher velha, ou feia, ou muito gorda, ou cheia de muito menino, ou enjoada, aí você quer largar porque achou uma novinha, bonitinha ali, larga pacificamente, aí Deus reprova, nesse caso Deus reprova. Só que, ao acontecer a dureza de coração, que a pessoa não aceita reconciliar, Deus não condenou essa mulher
que não case mais. Por quê? Eu vou mostrar vários recursos bíblicos aqui que Deus abriu exceção, abriu a porta de perdão e, primeiro de tudo, a Bíblia diz, faz com que comete adultério. Quando fala comete adultério, Jesus não expressou. Eu vou falando aqui a parte científica. Jesus não disse, faz com que quem casar com ela comete adultério e continuará adulterando se continuar casado. Ele não falou assim. Jesus não ia deixar uma confusão para as pessoas para a pessoa ficar confusa. Ele disse comete adultério. Citou o verbo no presente isso, e único, comete adultério. Ele não falou que continuará adulterando se continuar casando com ela. Já está vendo a ciência aí. Quando aquela mulher foi pegada em adultério, diz, essa mulher aqui foi pega em adultério. Aí os homens disse, os fariseus, que a palavra fariseu significa limpo, mancha sem mancha, limpo, separado. Agora, quando Jesus falava dos falsos, ele definia, os fariseus falsos, ele não estava falando dos verdadeiros. Disse, na nossa lei, essa mulher tem que ser morta. Tem que ser morta, porque pegamos ela em adultério. O que Jesus escreveu no chão? Escreveu no chão. O que não tiver pecado, mate, comece a matar. Eles foram embora. Ela perguntou, cadê os homens que te acusaram? Eles não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Ou seja, que comete adultério. Jesus, ao casar, a segunda vez, digamos que foi um casamento pacífico, um divórcio pacífico, a pessoa abandonou o casamento e por irresponsabilidade, às vezes tem um homem que faz assim, não tem compromisso com família, não tem compromisso com Deus, aí abandona o casamento, inclusive vai até lá para o mundo, não volta mais para a igreja, e a mulher quer continuar adorando a Deus, mas com essa cruz, com esse jugo que as lideranças religiosas, que não busca a parte científica, não busca a parte da advocacia de Deus, de absolver e não de condenar, essa pessoa praticamente está condenada a abandonar a igreja também, porque não está perdoada, porque eles não perdoam, nessa filosofia de que nunca mais pode casar, e termina a pessoa tendo que abandonar a fé, e aí vai os dois para o inferno, em vez de só o que não quis, o compromisso, e ser resgatado aqui se perdeu. Aí acontece o seguinte, cometeu adultério, comete adultério, só que Jesus, repetindo de novo, Jesus não disse que continuará adulterando se continuar casado. Comete adultério e Jesus disse, eles não te condenaram, eu também não te condeno, ou seja, o pecado lhe é perdoado. E a ciência mais interessante, vamos começar a trabalhar na parte que eu vou te mostrar para vocês, mais de 15 expressões bíblicas entre as de Jesus e as dos apóstolos, que quem é divorciado e casar de novo e permanecer na casa de Deus, é-lhe sim perdoado, tem exceção, é perdoado, é purificado e pode servir a Deus e vai para o céu. Vamos começar pela a quantia de vezes que Jesus autorizou perdoar. Quando os discípulos perguntaram para ele, Jesus, na lei nós temos que perdoarmos uns aos outros, nós temos que perdoar até 7 vezes. Jesus disse, eu não digo que não perdoe só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu fiz as contas, deu 490 vezes. Ou seja, quando a pessoa teve o casamento frustrado e quer casar outra vez, cometeu adultério, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar as ovelhas que se perde. Ele foi buscar as ovelhas que se perde. E quando houve esse tipo de
de acontecimento, aí já entra na área dos 490 vezes que temos que perdoar. É impossível, vou dizer assim, é impossível que a mesma pessoa irá casar e divorciar 490 vezes. Ela poderá morar só um ano com cada marido, que ela não vai dar conta de viver 490 anos, ela não vai dar conta. Então, cadê a graça? A Bíblia fala que se formos julgar as pessoas pela lei, nenhuma carne se salvaria. E cadê a exceção que Jesus disse? Qualquer que casar com ela, ou que divorciar, a não ser por causa de prostituição, por uma exceção, a não ser um caso de prostituição, faz casar com ela é adultério. Cadê os 490 vezes de perdão que Jesus autorizou nós perdoarmos aos outros? Cadê a graça? Cadê a parte do advogado que absolve, que vocês estão usando só o advogado de acusação? A Bíblia fala que o Satanás é que acusa as pessoas de dia e de noite. Então, só em você condenar que a pessoa não pode casar mais nunca, que se casar está em adultério, você não está perdoando e não está entendendo, porque quando Jesus disse exceto, está dizendo a não ser caso de prostituição, faz com que casando com ela de novo, adultério, fala casamento que abandonam passivamente. E por vaidade, só porque quer uma mais nova, ou mais bonita, ou mais modelo, mais esbelta. Mas cadê a exceção que Jesus falou? Então, cadê a outra parte da onde Jesus Cristo fala que o Filho do Homem não veio, não foi para condenar as pessoas, veio foi para resgatar. Então, como que é que você dá um problema na sua igreja, com a ovelha da sua igreja, e você não resgata de novo? Não pega de novo, condena, porque um sujeito sem compromisso com Deus veio aqui, meteu uma desordem, bagunçou a vida de alguém. E nós não podemos pegar essa pessoa que quer permanecer na casa de Deus, quer formar um outro lar, por causa de aplicações ideológicas de coisas que, como você entende, e usar a parte só condenatória. Quando a Bíblia fala na graça, está falando dessa parte que tem que perdoar. Aí o que acontece? Veio outra vez. Jesus disse, vamos começar já a parte da sequência, na parte de quantas vezes Deus não condena quem divorciou e casou de novo dentro da igreja e se regenerou. Primeiro de tudo, a Bíblia diz que o que peca e deixa, a pessoa divorciou, mas casou, mas deixou a prática de ficar vadiando com casamento, deixou, alcança a misericórdia. Aí a Bíblia fala assim, que Jesus Cristo disse, quem vem a mim de maneira nenhuma jogo fora. Que história é essa de dizer que depois que a pessoa casa a segunda vez, porque um casamento deu errado, Jesus vai pegar essa pessoa e jogar fora? Cadê a parte em que Jesus disse que mesmo que esteja sem ovelha, se uma se perder, deixa as 99 ali, vai a única atrás da única que perdeu? Ou seja, quando você prega esse tipo de coisa, você está dizendo que você está contrariando a graça, você está condenando a graça do A ao Z. Cadê a expressão que Jesus disse que a ovelha que se perdeu você tem que resgatar de novo?
Cadê a parte do perdão 490 vezes? Cadê a parte? Agora vamos. O apóstolo o João também falou, irmãos, eu aconselho que não peque, mas se pecar, recorra ao advogado e recomeça. Quando Jesus diz comete adultério quem casar com quem divorciar e casar de novo, comete adultério, mas Jesus disse que não continuará sendo adultério se a pessoa continuar casada, não continuará sendo adultério se a pessoa continuar casada. Jesus não falou essa coisa. Aí o advogado disse, o João disse, se pecar, procura advogado, ele é misericordioso para perdoar. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para resgatar. Outra parte que Jesus falou de novo, os sadios não precisam de médico, quem precisa é os doentes. São os que erram. Jesus disse que veio trazer o pecador ao arrependimento. São os que erram que precisam de ser regenerado. Cadê aquela parte que o apóstolo Paulo falou que o sangue de Jesus nos purifica do pecado? Cadê aquela parte em que Jesus ensinou que se o irmão pecar, vai com carinho e convença ele de abandonar o pecado e continuar com Deus? Então, a mulher adultéria, como nós já falamos, Jesus disse que não condenaria ela e perdoou os pecados delas. E cadê aquele servo que o Senhor perdoou a dívida dele? Ele foi e não perdoou a dívida de outro que devia a ele. Então tem gente que não quer perdoar o próximo, não quer perdoar o irmão porque foi divorciado uma vez e aí quer casar de novo, ele não quer perdoar o irmão. O irmão tem que ficar solteiro pro resto da vida, não quer perdoar. O que você acha que Jesus vai fazer com você? Jesus não vai te perdoar, porque a Bíblia diz que se nós fôssemos o juiz, não haveria necessidade de ter o juiz final e nem precisaria de Jesus para julgar. Então, vamos à outra parte. A mulher que teve 5 maridos. Olha a outra parte que Jesus está falando. Quando ele pediu água para aquela mulher, ela falou, mas judeu não fala com o samaritano, porque pergunta, se eu soubesse quem era eu, você que me pedia água, não está me dando essa água, vai buscar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, você teve 5, você teve 5 maridos, e o último não é o seu. Olha, quando se fala, você teve, está falando de outros que já ficaram para trás, e o último não é seu, ou seja, já deixou claro que já era o 6º marido, e ele ainda disse, e o último não é seu, você teve 5, teve, esse já passou, o verbo está no verbo no passado, teve, mas o último não é seu, ou seja, o 6º, ela está no 6º marido, não é seu. Jesus já deixou claro que ela ainda ia ter mais outro marido. O marido dela não era aquele, era o 7º marido que ela ia arrumar, que era o dela. Agora, aí se você disser que o 7º marido seria espiritual e que era ele, Jesus, tudo bem, seria um marido espiritual. Tudo bem, eu não vou questionar, não vou dizer nada. Mas ele disse, o último não é seu, mas ele deixou claro que ia ser o 7º marido, que ia ser o marido dela, o verdadeiro. Mas também Jesus não explicou se o primeiro é que era o dela. Também ele não explicou isso aí. E quando Jesus falou a respeito de casamento, teve 7 que morreram. Teve uma mulher que casou com 7 irmãos dela, foi morrendo, foi casando. De quem é o marido dela? Diz, lá não tem marido de fulana, é fulano ou é fulano. Cadê essa parte que vocês não estão vendo? Se a Bíblia diz que lá no céu não tem casamento, lá não se casa, não se dá em casamento, lá ninguém sabe quem foi marido, quem é marido de ninguém. Que história é essa de aplicar o juízo sobre essas pessoas? Então vamos mais outra.
Jesus disse que a respeito de qualquer coisa, outra coisa que vocês estão desprezando, essas pessoas que pregam o juízo em cima de quem divorcia e dizendo que a pessoa não pode mais casar mais nunca. Jesus de de dois ou três confirmar no céu, eu confirmo. Isso aí não serve mais para nada. Está condenado radicalmente. Entendeu? Alguém está entendendo? Pois é, está radicado, está condenado? Outra coisa, que Jesus já falou aqui, que abriu exceção também, que ele disse que só quem blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Só blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que história é essa de dizer que o outro irmão não pode refazer um casamento novo? Isso está falando de um divórcio de um casamento que extraviou e teve um motivo que impossível de recuperar por dureza de coração. Outra coisa, o apóstolo Paulo, quando falou, é bom que ficasse igual eu, sem casar, mas se não der conta, casa. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele fazia parte ele era membro do conselho, do Sinédrio, do Conselho de Justiça. E só pessoa casada podia ter lá. Ou seja, a história de apóstolo Paulo não dizia que ele era viúvo e nem devia dizer que ele era separado. Ele disse que é bom que fique como eu, sem casar. Mas se não der conta, casa. É melhor do que se arder. Se arder, eu vou dizer que seja masturbação. Se arder em desejo. Né? Cadê essa parte? E cadê uma partezinha da graça que também está lá no Velho Testamento? A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não salva. Então, de novo, vocês vão continuar com essa filosofia de que a pessoa que teve um casamento frustrado não pode casar mais nunca. A mão de Deus, por acaso, está encolhida para que não possa salvar? A Bíblia também diz que se tiver cometido pecado, a oração da fé lhe é perdoado. Vocês ignoram isso também? Se a pessoa refez um casamento com outro casamento, a oração da fé não é perdoado? Não é usado para perdoar? Não é? Agora vai assim, se nós julgarmos, a Bíblia diz que se nós mesmo pudéssemos julgar, não haveria necessidade de Jesus vir. Aí um diz, irmão, mas a Bíblia diz que no passado não foi assim. Mas Jesus Cristo também não disse que no futuro não será. Ele falou que no passado não foi assim. E outra coisa, termo casar quem criou foi os homens, não foi Deus. Não foi Deus que criou o termo casar, Deus criou o termo foi unir. Une-se a mulher, une-se ao seu marido. O marido une-se à sua esposa, une-se, não falou casar. Então, foi criado pelos homens. E quando uma pessoa prega um tipo de filosofia dessa, eu quero deixar bem claro. É impossível, um sujeito que funda uma igreja, é impossível, eu digo com certeza, é impossível essa pessoa conseguir chegar a uma igreja com 1000 membros que não vai ter uma pessoa com casamento de segundo casamento. Então, se você funda uma igreja e que a sua filosofia reprova que uma pessoa, que um divorciado não pode recasar e permanecer na sua igreja, e que tem que ficar, ou se quiser tem que ficar solteiro pro resto da vida, você tem que formalizar uma heresia. Porque se um rapaz tiver um casamento frustrado e quiser continuar na igreja, vocês vão ter que mandar capar ele. Vou ter que criar uma heresia aí, um regimento de mandar capar para ele ficar impotente para a mulher. Não tô falando de fazer factomia. Eu tô falando de capar mesmo, para ele ficar impotente, para ele não ter apetite por mulher. Se for uma moça que com 20 anos o seu casamento for frustrado,
para ela permanecer santinha lá na igreja sem se casar de novo, você vai ter que criar um regimento da sua igreja para essa moça arrancar os ovários e tudo, porque tirando os ovários a mulher fica impotente. Então, isso aí é uma aplicação. Então, quando Jesus disse exceto, ele falou a não ser caso de prostituição. A Bíblia diz só blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. A Bíblia diz que comete adultério, mas Jesus diz que não condenou a mulher que cometeu adultério, ou seja, perdoou, e não diz que continuar casado no segundo casamento continuará adulterando. Jesus não falou, não continuará adulterando, ele não falou assim, que continuará adulterando, só diz que comete adultério. Aí o adultério que foi, aí vai perdoado, porque Jesus não condenou aquela mulher, mas ele não falou que ia continuar sendo adultério se continuasse com aquele casado, não. Aquele casamento, não. Ou seja, a Bíblia diz para não se misturar com o fermento dos fariseus. Os fariseus tinham doença por condenar as pessoas, já tinham vício de matar os pecadores. Tem pessoas que assumem que criam uma igreja, tem pessoas que assumem uma posição só de condenar as pessoas, só de condenar. Então, tem que se cuidar, porque fariseu que coloca cargo nas costas dos outros, a ponto que ninguém, que nem ele mesmo, não arriba. E eu já sempre vi isso. Só casado prega contra a prática de masturbação do jovem, é radicalmente contra, porque ele já está casado, ele baixa os hormônios, ele tem os hormônios, a mulher dele, para baixar os hormônios. E só casado é contra o divorciado. Quando o casamento deles frustra, eles passam para o lado do divorciado na mesma hora, eles já deixa de ser contra o divorciado. Então eu digo o seguinte, não aumente a cruz dos outros. Jesus disse que não foi para condenar, foi para resgatar. E quando a pessoa sofre essas frustrações, Jesus disse que você deixa as 99 ali e recupera. Nós temos que usar a graça e parar de usar a ditadura. Vamos usar da lei, vamos usar a parte de absolver, a parte de defender, a parte de advocacia de Cristo, de defender. Porque senão Jesus vem em vão. As pessoas cometem erro, não tem mais perdão, mas nunca. Isso é uma heresia. Então a sua igreja, que prega desse jeito, já pode criar um regimento, pedir para os políticos criar uma lei que autoriza você capar as pessoas que divorciar na igreja que tiver um casamento frustrado, capar a mulher, tirar os ovários mesmo e capar os homens para ficar impotente. Porque essa filosofia é de acusar e não de absolver. Tá? Eu não sei se essa vai ficar na única, porque eu ainda vou fazer um estudo mais minucioso, posso que seja que ainda venha a parte 2. E o termo é divorciado, recasado, Deus perdoa. Amém.